A história do Êxodo, ela é muito mais do que só um texto antigo religioso. Dá para encarar como um verdadeiro manual, sabe? Um guia definitivo sobre a psicologia da opressão e, mais importante, sobre como a liberdade funciona por dentro. A história começa no auge da civilização egípcia, um lugar com monumentos incríveis, mas onde as pessoas eram, na prática, engrenagens descartáveis. Vamos juntos mergulhar nesse mapa milenar sobre libertação. Essa frase é forte, né? E essa sensação, ela é quase universal. Aquele sentimento de estar trabalhando em projetos que não são nossos de verdade, seguindo regras que não fazem sentido, vivendo sobre um peso de expectativas que não nos servem. O livro do Êxodo, ele já começa com um grito, um clamor que quebra o silêncio de um sistema que esmaga. Bom, nossa análise hoje vai seguir 5 etapas. A gente começa lá na pirâmide corporativa do Egito. Depois, a gente vê o grande confronto de lideranças, a desconstrução dos ídolos do sistema, a difícil travessia pelo deserto e, por fim, os pilares para construir uma cultura de liberdade de verdade. Então, primeiro passo, vamos entender a raiz do problema. O Egito, com toda aquela ordem, aquela sensação de permanência, serve aqui como um arquétipo perfeito de uma organização tóxica. Um sistema que, em nome da estabilidade, acaba consumindo as pessoas que fazem parte dele. O sistema do novo faraó se baseia numa lógica bem clara. O medo. O medo de uma suposta ameaça vira desculpa perfeita para o controle total. E a partir daí, o trabalho forçado não é só para produzir mais tijolos, é para esmagar o espírito. É a desumanização como ferramenta de gestão. E vamos ser sinceros, a gente vê ecos disso hoje em culturas que colocam metas trimestrais muito acima da saúde mental das pessoas. E bem no centro dessa crise toda, surge um embate que é simplesmente épico. São 2 modelos de mundo, 2 formas completamente opostas de enxergar a liderança, batendo de frente. De um lado, a gente tem o faraó, o deus rei, a personificação do controle e do medo, tudo para garantir que a produção nunca pare. Do outro lado, Moisés, um líder que nem queria ser líder, sabe? Um cara relutante que surge de uma crise de identidade. O foco dele não é a produção a qualquer custo, é a justiça para quem está na margem. Essa é a diferença fundamental entre um líder que serve ao sistema e um que serve às pessoas. Mas como é que um líder desses se transforma? Bom, Moisés foge para o deserto e passa 40 anos tentando esquecer quem ele é. E o deserto tem essa função quase pedagógica. Ele limpa o ruído, as distrações, é lá no silêncio, encarando as próprias desculpas, que ele é forçado a se alinhar com a missão que é muito maior que o medo e que as limitações que ele achava que tinha. Moisés então volta para o Egito, e o confronto que acontece ali não é só uma demonstração de poder. As 10 pragas são uma verdadeira aula de estratégia. Elas são, na verdade, a desconstrução sistemática, psicológica, dos deuses falsos que sustentavam todo aquele sistema opressor. Olha que genial! Cada praga era um ataque cirúrgico. O rio Nilo vira sangue, humilhando o Rapi, o deus do fluxo. As trevas cobrem a terra, basicamente apagando Ra, o deus da visão. A sacada aqui é brilhante. Para um povo ser livre, primeiro ele precisa ver que os ídolos que sustentam o sistema são, na verdade, muito frágeis. O fluxo de caixa infinito, abalado. A visão infalível do líder, questionada. A crença de que a produção vale mais que as pessoas, completamente destruída. E isso traz a gente para uma pergunta que é essencial. Quais são as pragas de hoje? Que colapsos, uma demissão, um projeto que fracassa, um burnout, são necessários para revelar os ídolos que a gente serve no dia a dia? O ídolo do estar sempre conectado? O do crescimento a qualquer custo? Mas sair do sistema opressor, olha, é só o começo do problema. A liberdade é conquistada sim, mas a jornada que vem depois é pelo deserto. Um lugar de pura incerteza e de uma transformação muito, muito profunda. E aqui está o ponto crucial. Liberdade dá medo. Liberdade exige responsabilidade. Lá no deserto, o povo começa a reclamar. Eles sentem falta da comida, da rotina, da previsibilidade da servidão. É uma lição poderosíssima. A familiaridade da opressão, às vezes, parece mais segura do que a incerteza da liberdade. E é exatamente por isso que o deserto é necessário. A função dele é forjar uma nova mentalidade. É um processo longo, difícil, para quebrar as correntes que estão do lado de dentro, sabe? Para desaprender os hábitos, a mentalidade de escravo. A liberdade externa precisa andar de mãos dadas com uma libertação interna. Ok? Depois da travessia e da desconstrução, vem a necessidade de construir algo novo, porque não adianta nada sair do Egito se a gente leva o Egito dentro da gente. No Monte Sinai, o que é entregue não são só regras, são os pilares para uma cultura que consiga sustentar a liberdade no longo prazo. Pensa nos 10 mandamentos não como grades que prendem,
mas como os trilhos que permitem que o trem da liberdade avance sem descarrilhar. Uma sociedade sem ética, sem respeito mútuo e sem limites para a ambição vira rapidinho um novo Egito. E dentro desses pilares, o sábado, gente, isso é um princípio de negócios revolucionário. Lá no Egito, o trabalho não parava nunca. No Sinai, a ordem é parem. O valor de um ser humano não está no que ele produz. Esse é o antídoto direto para a cultura do burnout. Na prática, isso pode ser uma política de 0,5 nos fins de semana, pode ser horários de foco total sem interrupção, ou até a ousadia de testar uma semana de trabalho de 4 dias. A ideia central é a mesma: proteger o ser humano da máquina de produzir. A parte final do Êxodo foca na construção do tabernáculo. E o simbolismo aqui é muito profundo. Diferente das pirâmides, que são estáticas, o tabernáculo era uma tenda móvel. A ideia é que o sagrado, o propósito, a evolução, tudo isso mora na jornada, no processo, e não num destino fixo. Uma cultura saudável está sempre em movimento, sempre aprendendo. E a lição final é que a mudança não é passiva. Ficar reclamando das correntes não quebra as correntes. O Mar Vermelho, aquele grande símbolo da transição, ele só se abriu quando o primeiro passo foi dado na direção dele. A transformação exige um ato de coragem ou movimento em direção ao desconhecido. E para fechar nossa análise, fica a pergunta que ecoa há milênios. Qual é o Egito que a gente precisa abandonar na nossa jornada profissional hoje? Muitas vezes, as correntes são familiares e o deserto da liberdade assusta. Mas a história, no fim das contas, não é sobre chegar a uma terra prometida. É sobre ter a coragem de começar a caminhar em direção a ela.